Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Só que a gente vê os desorganizados arriscando, né? Os organizados, eles não fazem a mesma coisa. E aí eu quero passar pro Corinthians, mano. Quero fazer uma pergunta para vocês, que eu vou pegar só uma água rapidinho lá embaixo. Queria que vocês dois comentassem rapidinho. O Corinthians, ele ganhou a mesma Copa do Brasil que o Palmeiras, mesma que o São Paulo, né? O momento que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo precisava de título. Quando o Palmeiras ganhou a de 15, o Palmeiras necessitava de um título para retomar. Vocês acham que o Corinthians vai renascer no cenário depois dessa Copa do Brasil ou não vai adiantar nada? Veja, há clubes, o que eu tô querendo perguntar aqui é assim, ó. Há clubes, falam aí que o Corinthians está atrás do Savarino, tem umas movimentações de mercado já no Corinthians também, né? Há clubes que se organizam e que conseguem usufruir através do título de Copa do Brasil, ou seja, conseguem projetar um brasileiro. E lembrando que o Corinthians, eu estava até vendo isso, cara, eu printei para trazer para uma live futura. Olha que absurdo que é as 2 últimas décadas do futebol, para ajudar vocês na reflexão sobre isso. Vamos lá, vamos lembrar uma situação. Eu vou ler os títulos de 97 até 2010, tá bom? Em 97, Vasco da Gama venceu o Campeonato Brasileiro. Em 98, o Corinthians. Em 99, o Corinthians, tá? Aí você tem, eu vou citar rapidinho aqui, ó. Vasco, Atlético Paranaense, Santos, Cruzeiro, Santos, Corinthians, São Paulo e São Paulo, Flamengo e Fluminense. Aqui o Palmeiras, coadjuvante, nem sonhava em ganhar uma competição nacional. Então você tem de 97 a 2010, o Palmeiras ausente de qualquer título nacional. Quando a gente pega, tá, o Campeonato Brasileiro de 2011 para frente, você tem de novo Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Cruzeiro, Corinthians, e aí vem o Palmeiras em 2016. Aí Palmeiras, Corinthians, olha só. Quando falam assim, o nosso rival nasceu em 90, o Corinthians tem de 97 para frente 1, 2, 3, deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 campeonatos brasileiros de 90 para frente, tá? Se eu tiver, me corrija aí se eu tiver errado minha anotação aqui, rapaziada, que eu peguei de um vídeo isso, anotei rapidinho. E aí, a gente tem aqui o Palmeiras, tá? De 2016 para frente, 1, 2, 3, 4 títulos. Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta do Corinthians, né? O Corinthians, ele vive um momento depois de Mundial de Clubes péssimo, mas de 90 para frente, o Corinthians tem títulos expressivos de Campeonato Brasileiro. O título da Copa do Brasil para o Corinthians, Manga, ou para você também, tá, TH? Eu só vou pegar uma água. Traz o Corinthians de volta para o cenário, pelo menos nacional. Não vou nem falar de Libertadores no sentido de novos patrocínios, um time melhor para Libertadores, ou não vai adiantar nada, porque o time tá tão bagunçado que o título de Copa do Brasil não tira o Corinthians do lugar. Eu acho, vou antecipar aqui minha resposta para o Manga para você falar. Eu acho que o Corinthians vai saber usufruir mais que o São Paulo. Vai montar um time competente e vai incomodar no próximo ano no Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Vai lá, TH. Boa, vamos lá. Eu acho um papo interessante, porque a gente tem justamente o próprio São Paulo como exemplo, né? Ninguém lembra que o São Paulo há pouco tempo foi campeão da Copa do Brasil e agora, com caso de polícia e tudo, está mais próximo de um rebaixamento do que um título nacional, né? Isso eu acho que é muito claro para todo mundo. E tem essa questão do Corinthians, que apesar de todas as dificuldades, né? Porque o ano de 2025 do Corinthians era para ser muito pior do que o do Palmeiras, por exemplo, né? Mas já começou ali com o Paulistinha. E caso de polícia e tudo, impeachment, transfer ban, tudo de ruim que poderia acontecer, e ainda assim ganha a Copa do Brasil. Isso mostra muito do tamanho do clube e tem essa questão, né? O próprio Depay, eu achei até interessante a postura dele, né? Falando que pessoas deveriam sair lá porque estão jogando contra o clube e tudo mais. Acabou que sobrou até pro Fabinho Soldado, né? Que deixou o clube. E até o comentário anterior aí do rapaz falando do Marcelo, o Passo, tá, que era do Fortaleza, foi lá para ser o diretor do Corinthians. Eu fico na dúvida, será que realmente vai mudar algo internamente do Corinthians? Eu digo internamente, porque no campo eu acho que de fato vão investir mais, porque também tem essa questão, né? O Corinthians consegue, sem ser SAF, apesar de todos esses problemas, ter muito retorno com a torcida em relação
a renda de público e tudo mais, vendas, né, dos seus uniformes, enfim, tudo que consegue gerar lá. O Corinthians pode muito bem, sim, montar um time ainda mais forte, sei lá, quem sabe que seja vender o Yuri Alberto para ter um retorno ainda maior e fazer contratações pontuais. A do Savarino já é bem interessante, né? Traz um zagueiro ali, traz um lateral direito, enfim, consegue se reforçar bem, dá para competir. Eu até fico na dúvida, será que o Corinthians não consegue se colocar junto com o Cruzeiro para competir, né, em títulos na próxima temporada? É justamente por isso que eu queria que o Corinthians não ganhasse, né? Aí o lado torcedor, porque realmente pode acontecer disso, de o que você falou, ser completamente diferente do São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil e não seguiu, né? Não manteve ali a regularidade. O Corinthians tem muita chance de conseguir isso se tiver estabilidade, né? Deve manter o Dorival, deve fazer mais investimentos ali, porque o time do Corinthians é bom, né? O titular. Você vai para o banco, aí já tem alguns problemas. Deve sair o Romero, deve sair o Thales Magno e tal. Você conseguindo reforçar, mantendo o Dorival ali, né? Que precisa melhorar, é verdade, em campeonatos brasileiros, né? Ele tem sido o rei de Copas, né? Na regularidade, assim, não consegue. Mas o Corinthians vai disputar Libertadores e precisa contratar jogadores. Então, tô curioso para ver também qual que vai ser as alternativas do Corinthians, porque se já começar com o Savarino, é muito boa a contratação, velho. Savarino é muito bom jogador. Eu até falei, em 2024 ele foi mais importante até no campo do que o Almada. Ele jogou muita bola, o Savarino, com gols muito decisivos, e já é um passo interessante para esse Corinthians aí. Mas, enfim, vamos ver se o lado dos bastidores jogam junto com o time, né? Porque isso pode atrapalhar bastante. Não, então, só explicando o amigo que, igual uma criança de 10 anos, ele spamou o chat aí, Manga, rapidinho, é porque o vídeo que eu peguei, ele trazia de 97 para frente, tá? Então eu não tô trazendo desde 90. E aí, se você falar assim, se pegar de 90 para frente, o Palmeiras sai da fila em 93, né? O Palmeiras não sai da fila em 90. Então, assim, a ideia aí, eu não sei se o vídeo trazia os últimos 30 anos, porque se você pegar de 97 para cá, é quase 30, né? Eu acho. Né? Quase 30, 20, 29, por aí. Então, assim, é isso, né? Eu acho que é projetando esses 30 anos de Campeonato Brasileiro. Então, assim, também não faria muita diferença, porque a ideia aqui não é falar do Palmeiras, no caso, é falar do Corinthians mesmo, né? Quando a gente abriu a live, eu falei aí que a gente ia falar do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, vai falar daqui a pouco do Botafogo, já falamos do Santos. A ideia não é falar do Palmeiras. Falando do Palmeiras, a ascensão, ela acontece de 2016 para frente. A gente ficou, né? Quando a gente sai da fila com o Cuca, e aí sim você projeta o Palmeiras. Porém, o Corinthians em crise ganhou o título brasileiro. É isso que eu tô trazendo. Em crise a gente parou no tempo. Em crise, o Palmeiras não ganhou o brasileiro. O Palmeiras ele tem fila, sai da fila, depois ele entra no outra fila nacional e vai sair da fila. O Corinthians ganhou título em crise. Então, por isso a pergunta, Manga, é em crise, né? Na sua pior crise financeira e institucional, com o presidente empichado, os caras ganharam uma Copa do Brasil Paulista. Você acha, Manga, que o Corinthians usufrui desse título de alguma forma para projetar um time melhor, ou pelo contrário, vai ser igual o São Paulo aí que o TH falou, que realmente ganha um título da Copa do Brasil e nem parece que ganhou, não gerou legado nenhum pro São Paulo no caso, aí o Manga. Tipo assim, em termos de estrutura, de organizar lá dentro, eu não acho que é uma Copa do Brasil que vai mudar isso, né? Tem muita coisa para ser mudada lá dentro do Corinthians. Tinha que entrar um cara lá que gostasse mesmo do Corinthians e que fizesse a revolução lá dentro para poder tirar a sujeira toda que tem lá dentro. Agora, em questão de futebol dentro de campo e time forte, eu acho que o Corinthians vai usar sim essa Copa do Brasil, a classificação para Libertadores do ano que vem, como princípio para montar time forte. Né? Se vai conseguir isso com facilidade, porque o nome do Corinthians na praça não tá muito legal, né? O nome do Corinthians na praça, para acreditar que os caras vão pagar e tudo mais, eu acho que assim, o Corinthians vai ser aquele negócio de, eu quero à vista, velho. Eu quero à vista, ou, né, ou no máximo em 2 vezes aí, porque senão os caras correm risco de não receber. Agora, o comentário do amigo que você tinha deixado aqui, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Flamengo e a CEP, né, sobre as grandes contratações, era exatamente isso que eu ia falar, até antes de você ter colocado o comentário. Eu ia falar que o Corinthians, pelo menos os caras lá, enxergam o Corinthians como grande. Às vezes enxergam o Corinthians até maior do que o Corinthians realmente é, que é uma coisa que eu sinto inveja pra caramba que no Palmeiras não enxergam.
No Palmeiras enxergam o Palmeiras como um pequenininho. O que vem pro Palmeiras tá mais que bom, não reclama aí, porque antes estava pior, então o que tem agora para vocês é muito. Não reclama e só agradece, hein? Porque o Palmeiras é desse tamanhozinho. Agora, lá no Corinthians, não. Os caras tentam, por mais loucura que é. Pô, o contrato com o Memphis é loucura. Você assinou, você vendeu a alma pro Memphis. Mas você foi atrás do Memphis, cara. Vocês imaginam o Palmeiras indo atrás de um Memphis? Mesmo com toda a estrutura, o Palmeiras não vai. O Corinthians foi em cima do Ronaldo, todo mundo, pô, Ronaldo no Corinthians tá maluco, tal. Tanto que depois virou piada a questão do Drogba, virou piada algumas coisas, mas os caras tentam. E a distância entre a piada e você virar manchete de jornal e explodir no mundo inteiro é a linha bem fininha, mano. É a linha bem fininha, é a questão do papo, de você ir lá e falar, e trocar ideia. O Andrés Sanches, eu não vou entrar aqui no mérito, a discussão não é o Andrés enquanto pessoa, enquanto presidente, índole, nada. Vou falar aqui o Andrés em visão para trazer jogador. Ele tinha um contrato pronto pro Neymar, na época que o Neymar estava encerrando o contrato. Pô, ele tinha tudo, ele tinha 90% contra ele. Mas ele tinha. Ele falou, pô, vou tentar. Porque se eu trouxer esse cara aqui pro meu time, com a marca que eu tenho, a exposição de mídia que eu tenho e com um cara desse jogando bola, nós vamos pra estrela, irmão. E lá no Corinthians os caras enxergam o Corinthians desse tamanho. E aí eu acho que o ano que vem do Corinthians tem tudo pra ser um ano assim. Por exemplo, o Garro. A gente falava do Garro aqui, o Josa, se eu não me engano, falou do Garro no canal dele bem antes do Garro ser contratado. A gente falava, mas o Palmeiras não vai contratar. Lembra, Fernando, que você falava? Falava, meu, eu até fico desanimado de trocar ideia sobre jogadores, o Garro, o Matias Rojas, porque o Palmeiras não traz. O Corinthians vai nesses caras. E eu não tô colocando o Garro no mesmo patamar do Memphis, mas eu tô dizendo assim, o Corinthians vai, mano.